Seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso módulo, onde eu vou estar falando um pouco mais sobre relacionamento, sobre como a gente cria de fato publicações que geram relacionamento e acaba de vez com aquela dor de barriga que dá a gente criar publicação, né? E que não gera engajamento, a gente coloca lá, coloca um tempão, cria tudo, planeja imagem, planeja tudo, e no fim das contas não gera engajamento, não gera venda e toda aquela agonia que todo mundo já conhece. Lembrando, como eu falei, essa é a segunda aula desse módulo, ou seja, é super importante que você tenha visto a introdução, que você tenha visto a aula anterior, onde eu falei sobre o mapa da empatia, para poder entender completamente esse contexto. Né? Então, te indico, que chegou agora, dá uma olhadinha nas outras aulas, é super importante também, e depois cai nessa daqui, porque com certeza isso aqui é a diferença entre publicações que dão resultado e publicações que ocupam espaço no teu feed. Eu tenho certeza que não quer perder tempo, né, do teu negócio fazendo publicação só publicar, então isso aqui é uma sacada bem legal que tu vai poder estar utilizando aí nas tuas próximas publicações, nas tuas próximas estratégias. Dicas aí para você acompanhar essa aula aí, né? Essa aula vai ser uma aula longa, eu vou fazer ela corrida assim mesmo, né? Então não vou estar quebrando ela agora no início, depois de repente. Então fica num lugar bem confortável, uma aguinha do lado, beleza? Anotaçãozinha, porque realmente hoje eu vou estar aprofundando o conceito de storytelling, que são sacadas de neuromarketing, de neurociência dentro do marketing, né, que eu aprendi, assim, demorou bastante tempo, realmente, quebrei muita cabeça, fiz muita publicação que não dava resultado nenhum, até entender que realmente a gente precisa se conectar com o emocional do cliente. Né? Então eu vou estar, inclusive, recapitulando o que eu falei no último vídeo, né, na última aula, foi justamente aquele mapa das emoções, o mapa da empatia. Então a gente vai estar utilizando alguns conceitos disso aqui, e inclusive relembrando outros conceitos também de estruturas de autoridade. Também vou estar falando um pouquinho disso daí nesse vídeo. Beleza? Vamos lá. Como é que vai ser essa aula? Basicamente, a questão da jornada do herói, né, que é com certeza uma das formas mais épicas de se criar história e que com certeza dá muito resultado. Né, não sou eu que estou falando, se você for ver todo filme de Hollywood, obrigatoriamente ele precisa da estrutura de jornada do herói para poder ser aprovado, para ser gravado de fato, porque é uma estrutura que funciona, porque ela gera essa conexão emocional. Mas é super importante entender outros conceitos para saber como que vai aplicar isso. Então, antes, eu vou recapitular o que a gente falou lá na introdução sobre estrutura de autoridade, super importante para você ter clareza sobre essa aula. Eu vou falar um pouquinho da importância da jornada do herói, sobre como que ela funciona, qual que é as sacadas ali dentro, toda a estrutura dela, vou sair decupando passo a passo ela. Processo de empatia, também são sacadas da última aula que eu vou estar resgatando para te mostrar o porquê faz tanto sentido utilizar a jornada do herói dentro das tuas publicações, porque isso vai fazer diferença no teu engajamento. Então eu vou dar um exemplo de uma publicação que eu fiz recentemente, que eu utilizei a jornada do herói ali passo a passo, que me rendeu bastante relacionamento com a minha audiência. Foi super importante para me aproximar mais de pessoas, inclusive de fazer algumas vendas ali. Então eu vou estar trazendo isso daí nessa aula. Qualquer dúvida, vai deixando nos comentários, a gente depois vai batendo um papo, tirando esses pontos aí, de repente gravando novas aulas para estar completando esse material. Tá? Vamos lá então, vamos recapitular alguns conceitos que são bem importantes para você entender a aula de hoje. Usar a estrutura. Lembra que eu falei na última aula, na introdução, sobre a estrutura, o processo de criação de autoridade, que é um processo natural. Tá? Basicamente, né, só para relembrar rapidamente, topo, congruência, confiança, relacionamento. Então, você tem que entender a sacada que se você não é congruente com aquilo que tu prega, por exemplo, você é um nutricionista e tu tá o tempo todo postando gordice ali nas redes sociais. Não faz sentido. Você é um dentista e tá o tempo todo, sei lá, ou tá com o dente bagunçadinho, ou sei lá, de repente faz práticas que estão estragando teus dentes, mas está mostrando isso bastante nas redes sociais. Não faz sentido, não tem congruência nisso. Então o primeiro ponto é a congruência, é super fundamental para que tua rede social dê resultado. Depois vem a confiança, porque as pessoas vão te olhar com essa pessoa congruente, elas vão confiar em você, as dúvidas delas, as perguntas que elas possuem. E por último, relacionamento, né? Eu falei um pouquinho mais disso lá na introdução, também não vou aprofundar tanto agora. O importante é você notar que em todas essas etapas, a história, contar histórias, ele vai ser fundamental para que tua audiência perceba isso. Então,
como que tu vai fazer com que as pessoas percebam que você é congruente? Mostrando histórias, contando histórias que provem isso, né? Então, tipo, se você é um dentista e você fala que você é especialista em determinada, como que eu posso dizer isso? Determinada área ali, tu tem que contar histórias mostrando que, cara, eu já atendi mais de 3.000 pacientes desse tipo. Então essas histórias vão reforçar a tua congruência. Confiança. Como que eu faço as pessoas terem mais confiança em mim? Contando histórias de cases de sucesso, contando histórias de depoimento, contando histórias dos meus clientes. Isso reforça a confiança. Relacionamento. Mostrar que nem tudo é perfeito, se igualar as pessoas ao mundo comum. Né? Não, você, por exemplo, você não pode ser um personal trainer que é impecável, aquela pessoa perfeita que nunca cometeu um errinho na vida ou que nasceu com o corpo perfeito. Provavelmente você passou por uma transformação, que essa transformação você foi muito parecido com o teu público, você comia bobagem, você era bem parecido com as pessoas, mas você foi transformando ali aos poucos e se tornou a pessoa que você é hoje, que é um exemplo na tua área. Então, essas histórias, elas reforçam essas conexões e, principalmente, elas criam laços de empatia. Porque sem empatia a venda não acontece. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Tá? Mas é super importante você entender que você precisa se relacionar emocionalmente com a tua audiência. E contar histórias é isso, são relações emocionais. Tá? Muitas vezes as pessoas esquecem isso, porque na venda eu tenho certeza que você deve fazer isso. Que você deve, na frente do teu cliente, no olho a olho ali, conversar com ele e explicar, por exemplo, como você descobriu aquela solução daquele teu produto, como que você sofria antes, como os teus outros clientes também sofriam com aquilo, e como eles estão passando hoje, como que está a vida deles hoje depois do teu produto. Ou seja, você está ali o tempo todo na venda contando histórias. Então por que nas redes sociais você não faz isso? As histórias são super poderosas para criar esses laços e para demonstrar toda a congruência, gerar essa confiança, gerar esse relacionamento entre você, teu cliente e teu produto. Então é muito importante você entender que, primeiro, é essencial, tem que ter nas redes sociais, mas tem modelos. E é isso que eu vou trazer hoje. Vou trazer um modelo para que tu possa utilizar isso nas tuas publicações, para que tu possa trabalhar de uma forma estruturada uma publicação utilizando storytelling. Beleza? Vamos para o próximo passo então? Vamos entender um pouquinho desse modelo? Vamos lá. O modelo que eu vou estar utilizando hoje, como eu falei, é a jornada do herói. De fato, a jornada do herói é o modelo de storytelling mais conhecido. Existem diversos outros modelos. Eu vou falar um pouquinho aqui enquanto estou falando da jornada do herói, eu vou citar alguns modelos. Mas, de fato, ele é o mais conhecido porque é o que mais funcionou até hoje. Né? A jornada do herói ela é uma estrutura que ela é dividida em 3 áreas, né? Onde basicamente é uma história de transformação. Ela tem esse nome porque, se você lembrar toda história de herói, revista de quadrinho, filmes, basicamente ele tem essa estrutura. Tem um momento onde o herói não sabia o que estava acontecendo ainda, ele ainda não era herói. Tem um momento de transformação e tem um momento de sucesso. Então, esses 3 momentos, basicamente, ele define essa história do herói, onde ele está humanizado no início, ele luta bastante no meio, até ele conseguir se transformar em alguém melhor, até ele conseguir deixar um legado e tudo mais. Se você perceber, a tua história como empreendedor vai ter uma estrutura muito semelhante. A tua história como profissional vai ter uma estrutura muito semelhante. E aí é isso que a gente tem que contar. Isso é uma das formas de você se relacionar com o teu público. Por exemplo, eu vou utilizar a minha jornada do herói, a minha história, para poder dar como exemplo, para você entender um pouco, e depois mostrar isso em publicações, como você pode utilizar. Mas a minha dica é, depois que eu mostrar a minha história aqui, vai quebrando, pausa esse vídeo, vai fazendo etapa por etapa, que você vai encontrar esses pontos dentro da tua história que se relacionam com o teu público-alvo. E esse é o principal ponto. Tem que se relacionar com o teu público-alvo. Então, se você lembra da última aula sobre mapa da empatia ali, aqueles pontos emocionais, eu vou falar sobre isso também hoje. Beleza? Vamos lá, próximo ponto então. Deixa eu mostrar essa estrutura, o que é a jornada do herói. Como eu falei, a jornada do herói está dividida nesses 3 grandes atos, né, onde ela é subdividida em 12 categorias. Tá? Então, primeiro ato, o ato antes da transformação. Segundo ato, durante a transformação. Terceiro ato, após a transformação. Tá? Então, antes, existe um mundo comum,
né, um mundo onde a pessoa não conhecia ainda tinha um problema, não fazia ideia, na verdade, nem notou que tinha um problema, até que existe alguma coisa que acontece e abre um pouco a mente dessa pessoa, abre um pouco a visão dela, que ela tinha uma visão limitada, agora ela expande um pouquinho essa visão. Mas, normalmente ela recusa, normalmente ela não se mete muito com aquilo, até que ela encontra com o mentor, ela encontra com alguém que realmente abre tudo a visão dela e faz ela se jogar naquela transformação, faz ela decidir por transformar. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou contando a minha história e vou dando os exemplos para vocês verem como isso se encaixa, como isso é um processo natural de uma história, tá? Vamos lá. Mundo comum. Assim que eu cheguei de viagem, eu morei um tempo fora do Brasil, né? E assim que eu cheguei de viagem, eu já era formado em marketing, já entendia um pouquinho de marketing, mas de uma área bem tradicional. E assim, eu tava em mudança de cidade, tava um pouco de mudança de vida também, e tava assim meio cansado de estar no mundo comum ali, estando como um funcionário e tudo mais, até que eu decidi, em um momento, eu conheci algumas pessoas, eu vi alguns blogs, comecei a estudar a fundo, e eu conheci o marketing digital. Conheci como que funcionavam os mecanismos de marketing digital, as vendas pela internet, a possibilidade de tu morar em vários lugares, em vários países, você viajar. Né? Isso meio que me chamou muita atenção porque eu sempre gostei bastante de viajar. Tanto eu como minha esposa, a gente sempre curtiu muito isso. Até que depois isso ficou meio na minha cara, assim, por um bom tempo eu fiquei, mas isso não deve ser sério. Marketing digital, essa possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar do mundo, isso aí deve ser balela. Né? Não caiu muito a ficha e a possibilidade de estar fazendo isso. Então foi um momento que eu meio que recusei a possibilidade. Até que eu encontrei um local, uma agência, que é uma agência gigante aqui no Brasil como um todo, onde eu via que existia de fato a possibilidade de você trabalhar com marketing digital, a possibilidade de você mexer no negócio, você colocar ferramentas dentro de um negócio e esse negócio alavancar independente do tamanho dele. Então isso me brilhou muito o olho na época e eu vi ali uma possibilidade de mergulhar e aprender essas ferramentas. Beleza, defini o primeiro ato que é ali o antes da transformação. Durante a transformação, qual que é a sacada? Ele tem várias etapas que ele vai desde a tua dedicação até a tua aprovação e recompensas. Primeiro, cruzamento do limiar. Vamos lá, acompanha aí, hein? E já vai imaginando a tua história. Cruzamento limiar é quando você, de fato, decide mudar. É quando você paga o preço. Então, no meu caso, eu estudei pra caramba. Eu comecei a seguir pessoas que falavam sobre marketing digital. Eu comecei a ver várias informações na internet. Né? Na verdade, eu cheguei, inclusive, a montar um negócio e foi um negócio que quebrou, de fato, porque eu não tinha noção do que eu deveria fazer, porque tinha muita informação na internet. Um monte de gente falava, faz blog, faz site, tu tem que ter um site. Não, tu tem que ter Facebook e Instagram. Então, tipo, eu comecei a fazer de tudo. E foi quando o meu negócio quebrou, inclusive. Né, porque eu comecei a estudar enlouquecidamente isso, e um dos testes foi justamente isso. Eu passei 6 meses, né, assim que eu cheguei de viagem, eu passei 6 meses me dedicando a esse negócio, investindo tempo, investindo dinheiro, e não deu certo. Né? Depois de ter construído uma estrutura até, não deu certo porque eu não consegui colocar a energia no lugar correto. Né? Eu não tinha essas ferramentas. E aí, quando eu conheci essa agência, eu comecei a entender que existiam ferramentas mais práticas, comecei a entender que existiam possibilidades de você aplicar coisas simples, ágeis, fáceis, mas que geravam resultado. Também conheci pessoas durante esse meio tempo, daí eu estou pulando aqui já para a parte de testes e aliados, né, que chegavam para mim e falavam, cara, isso daí não funciona, isso não dá resultado. E você vai balançando um pouco, vendo coisas que funcionam, outras pessoas dizem que não dá resultado, não faz isso. Provavelmente você já deve ter escutado isso bastante na tua vida como empreendedor. Pessoas que te apoiam, pessoas que não te apoiam. Tá? Então, durante bastante tempo eu fiquei nessa, nossa, não funciona, até que a aproximação da caverna profunda. É quando você corta o laço. É quando você separa totalmente e se dedica muito mais para uma grande mudança. Foi de fato quando eu resolvi fechar o negócio, quando eu resolvi de fato me dedicar somente
para o estudo de redes sociais, somente para o estudo de Instagram, Facebook e WhatsApp, que realmente eu consegui me aprofundar nisso e começar a colocar em teste. Em teste foi bem legal, porque no início eu comecei atendendo algumas empresas, então eu atendia 10, 20, teve uma época que eu cheguei a atender 40 empresas, e os primeiros cases foram surgindo, foram quando as primeiras empresas começaram a ter resultados com as dicas que eu estava dando de marketing digital. E como recompensa para mim aquilo foi gigante, porque eu via como, independente, uma empresa pequena com 2 funcionários, ou às vezes somente o dono, ou uma empresa grande com 10, 15 funcionários, o resultado era muito semelhante, porque as ferramentas estavam ali, eram simples, não precisava, não tinha diferença. Você não estava competindo com a Coca-Cola da vida, sabe? Tá lá, rede social, todo mundo tem acesso. Então isso me brilhou muito o olho, porque eu vi uma possibilidade de ajudar pequenas empresas, pequenos negócios a crescerem exponencialmente, aumentar o faturamento em 30, 40, 80%, sabe? Então isso me brilhou muito o olho. E minha rededicação basicamente foi quando de fato eu vi que era aquilo que eu queria fazer, era ajudar pequenos empresários, enfim, ajudar essas pessoas que constroem um mundo, e eu de fato dedicar minha vida inteira a isso, a construir estruturas, a criar conteúdo, a criar material que ajudassem essas pessoas a começarem a crescer, né? Até que os grandes cases começaram a surgir, grandes empresas ganhando dinheiro, enfim, indicações, e eu resolvi, de fato, sair desse espaço, sair da agência, decidi trabalhar com equipe mais enxuta, decidi manter o meu sonho de viajar pelo mundo, ao mesmo tempo ajudando empresas, construindo elas junto, dando consultoria não somente de marketing digital, mas de negócio também, e foi quando eu encontrei o meu propósito de vida, que é estar viajando pelo mundo, ao mesmo tempo fazendo negócios crescerem, prosperarem e tudo mais. Então, entende que eu passei pelos desafios, que é ter uma empresa, que é você não saber quanto vai ser o faturamento no próximo mês, que é você não saber se teu negócio vai virar, se não vai virar, se você vai ter dinheiro para pagar os impostos, ter dinheiro para pagar um funcionário, cheguei a quebrar, ou seja, tem todo um laço emocional que me conecta com a história do meu público-alvo. E eu tenho certeza que no teu negócio tu vai ter algo muito semelhante. Se você pegar a tua história, não somente tua história como empreendedor, mas sua história como transformado, provavelmente você transforma pessoas, você gera o teu negócio, o teu produto, ele gera uma transformação na vida das pessoas, que é basicamente tirar elas de um ponto A, onde ela tem um problema, ter um processo de transformação e jogar ela num ponto B. Então, provavelmente você também passou por essa transformação. Se você não passou, existe uma outra possibilidade do storytelling, existe uma outra possibilidade da jornada do herói, que é você se localizar aqui, ó, como encontra um mentor. Você ser esse mentor, você ser essa pessoa que gera transformação. Não necessariamente você é o herói transformado. Por exemplo, tá? Algum tempo atrás eu estava conversando com um personal que de fato ele nunca tinha sido gordinho, nunca tinha sido muito magro, a vida inteira, desde novo, ele gostou de exercício físico e passou a vida inteira dele praticando muito exercício, cuidando da alimentação, né? Tanto é que é uma pessoa super grande lá na área dele e tudo mais. Ou seja, ele não passou por transformação, a vida inteira dele foi linear. Isso é muito bom porque ele é super congruente naquilo que ele prega, porém ele não é um herói transformado, ele não era alguém que passou por essa transformação. Então ele aumentou. Ele pode contar muito bem histórias das pessoas que ele ajudou, pessoas que ele encontrou que estavam lá no mundo comum com um problema, que tiveram um chamado de repente ir na academia dele, encontraram com ele, conheceram com ele, e aí por isso essas pessoas, esses clientes dele começaram a passar por desafios, até terem sucesso. Então existem duas possibilidades. Ou você é o herói, você é a pessoa que passou pela transformação, ou você é o mentor, é quem ajuda as pessoas a passarem pela transformação. Ou os dois. Na verdade, o importante é você ter boas histórias para poder se relacionar emocionalmente e utilizar os fragmentos dessa história dentro das tuas publicações, tá? Vendo essa estrutura, eu vou falar um pouquinho agora da questão da empatia. Minha dica, para esse vídeo agora, né, leva o tempo que for necessário, escreve toda a tua jornada do herói. Imagina a tua transformação, a transformação que o teu produto gera, que o teu produto ou serviço gerou em você. Escreve ela agora usando exatamente essa estrutura. Antes da transformação, durante e depois.
Tranquilo? Vou ficar por aqui, você pausa o vídeo, volta, a gente vai para o próximo slide. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de empatia, né? Eu estava passando e voltando ali para ver qual que era o slide. Como eu estava falando nos últimos vídeos, nas últimas aulas, eu vou relembrar nisso daqui que eu acho super importante. Basicamente, as pessoas se relacionam com quem elas sentem empatia, com quem elas olham e conecta. Então, quando você cria uma publicação hoje, já deve ter notado que muitas das suas publicações você ali faz um puta de um texto, perde um tempão naquilo, né, gera um valor gigante, uma coisa que você passou por anos estudando para poder entender. E eu sei porque, putz, já fiz isso várias vezes, né, de você criar uma publicação muito boa e a publicação não tem resultado. Às vezes acontece, é natural isso, você fica lá, né? Puxa a telinha do Instagram para baixo ali para ver se atualiza e se vem mais uma curtidinha, mais um comentário. Esse é um processo normal. Acontece que as pessoas só vão se relacionar com as publicações, com as publicações do teu negócio, se elas sentirem empatia. Por quê? Porque é com isso que elas querem se relacionar, pessoas que entendem o que ela passou, pessoas que já passaram pelo que ela passou. Então, contar trechos de histórias ajuda a pessoa visualizar isso, ao teu seguidor visualizar esse processo. Então, a diferença entre uma publicação que não engaja e uma publicação que engaja é o quão pessoal e o quanto de sentimento tu coloca dentro daquele texto. Não adianta tu ser 100% objetivo, 100% razão. Lembra, as pessoas compram com o coração. Elas usam a razão como uma forma de criar um argumento, né, um argumento que ela aceite tecnicamente a compra dela, né, que ela justifique a compra. Né, mas ela vai comprar por uma necessidade emocional. Então, para se relacionar contigo, ela tem que se relacionar com emocional. Tá? Então, por isso que o storytelling é tão importante para gerar engajamento e principalmente para aproximar o teu seguidor do processo de compra. Eu tenho certeza que ou tu tem provavelmente dois problemas, ou um ou outro na verdade. Ou você não tem novos seguidores, ou você tem seguidores e não consegue engajamento, ou tu tem, na verdade são três, ou tu tem engajamento, mas não consegue transformar engajamento em venda. Os três é falta de emoção, é falta de pessoalidade dentro do teu perfil. Tá? Para qualquer um dos três, se tu resolve isso, basicamente você resolve grande parte desses três problemas. Tá? Claro, tem um monte de técnica no meio, mas se você resolve isso aí, esses três problemas caem. Tá? Então por isso que é tão importante essa aula de hoje. Isso aí é um exemplo de uma publicação que eu executei há poucos dias atrás, e basicamente eu usei dois trechos de storytelling. Tá? Isso é uma forma de exemplificar o que eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, essa semana foi basicamente estava falando sobre o desafio de pessoas de executarem vídeos, de gravarem vídeos e se relacionarem, né, nas redes sociais. Então, no primeiro ponto do meu storytelling, eu utilizo o quê? Uma história, um trecho da história que me dá autoridade e me posiciona, né? Não releve o meu erro de português ali, mas que me posiciona com relação a como eu quero que o meu público-alvo me veja. Então, o meu objetivo sempre foi mudar um pouquinho a vida do negócio e do empreendedor. Eu estou contando um pouquinho da minha história. Então, isso é fundamental para que a pessoa se conecte emocionalmente comigo. Lá embaixo eu falo um pouquinho sobre o meu desafio de gravar vídeo. Né? Hoje eu tô aqui falando, gesticulando e tudo mais, vai na minha rede social, vai ter um montão de vídeo, mas eu sou um cara extremamente perfeccionista, eu sou muito chato para gravar vídeo. Então, se eu imaginar há 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com rede social, era impossível gravar um vídeo direto, assim, de 1 hora e meia. Impossível. Por quê? Porque eu ia fazer vários cortes ali, isso aqui tá ruim, gaguejei aqui, mexi nos slides errado ali. Então, eu aos poucos fui quebrando perfeccionismo com o quê? Com prática. Então, vamos lá para a publicação. No momento que você grava um vídeo, você se esforça muito. Isso é tudo história. Principalmente quem tem desafios mais profundos como aceitação com a própria imagem, perfeccionismo, desafio muito comum em vários dos meus clientes, história. E eu tive centenas, eu trabalhei com mais de 140 clientes, então, cara, mais da metade deles tinham um desafio em gravar vídeo por perfeccionismo, né? Eu mesmo sempre fui perfeccionista, o que era um saco na hora de gravar vídeo. Eu gravava 1, 2, 3, 4 e nunca estava bom o suficiente.
Real, isso aconteceu comigo muito no início. Tenho certeza que, com certeza, algum de vocês aí vai se identificar com essa história que eu tô contando. Por quê? Porque é uma dor. E aí, lembra da última aula onde eu falei sobre mapa da empatia? Quando tu faz o teu storytelling, quando tu cria a tua jornada do herói, a ideia é que aquelas dores, aqueles medos, aqueles sonhos, aqueles desejos, eles estejam dentro do teu storytelling. Porque é isso que vai se conectar emocionalmente com a emoção do cliente. Então, se o teu público-alvo ele é perfeccionista, por exemplo, o meu público-alvo eu tenho certeza que tem um pouquinho de perfeccionismo na hora de gravar vídeos. E eu também era. Então, vou contar sobre isso, porque isso encaixa. Quer um exemplo que isso encaixa? Vamos lá. O resultado da estratégia. Tudo isso daí foi, no mesmo dia que eu fiz aquela publicação, saí recebendo algumas dessas mensagens aí, pessoas falando comigo, então ali ó, 37, 44 na quinta-feira, tudo isso foi basicamente no mesmo dia ali que eu fiz aquela publicação. Então, o primeiro caso ali, sua publicação sobre gravar vídeos, achei muito interessante, são novas marcas digital, você acha que depois de começar a gravar vídeo sobre o assunto poderia melhorar? Então, tipo, uma pessoa super preocupada, né? A outra pessoa ali falou sobre que não se considerava tímido, mas se considerava muito perfeccionista, né? Ou, inclusive eu dei o exemplo de um perfeccionismo, a pessoa, eu sou também assim também. Então, tipo, é justamente essa conexão emocional que gerou o relacionamento e que gerou prospectos para venda. A pessoa me chamou no inbox para falar que ela se conectou com aquilo que eu disse. E essa é a intenção. Toda publicação tua, ela tem que ter o objetivo de aumentar o relacionamento entre você e teu prospect, o teu seguidor, né? Porque basicamente tu tem que lembrar que, vamos lá, seguidor tá aqui, a tua venda tá aqui. Entre um seguidor virar venda, virar cliente, existe um buraco gigante chamado relacionamento e confiança. Então, quando tu faz esse processo de criação de autoridade utilizando ferramentas como storytelling, tu encolhe esse buraco. Por quê? Porque começa a gerar relacionamento. Esse gap ele começa a sumir. E aí, claro, storytelling para gerar autoridade, confiança. Então, basicamente, por isso que é mais fácil tu vender para pessoas que te conhecem do que totalmente desconhecidos. Por quê? Porque eles já têm relacionamento contigo, já têm confiança contigo. A pessoa na internet não tem. Então é tua obrigação criar isso com o teu seguidor. E Stories é uma das ferramentas assim mais fantásticas para tu poder se aproximar dele e criar esse processo. Beleza? Por hoje é só. Realmente eu acabei me delongando um pouquinho, mas é super interessante que você faça esse exercício, que você comece a prestar atenção nas histórias que os teus clientes contam para você, porque são essas histórias que tem que trazer para as redes sociais. Tem que prestar atenção nas tuas próprias histórias e fazer esse processo nas tuas publicações. Quanto mais se relaciona com tuas publicações, com teus seguidores, mais fácil fica o processo de venda. Esquece venda, foca em relacionamento, né, e usa esse tipo de estratégia que realmente, assim, fez casos fantásticos de clientes terem resultados, aumentar faturamento usando coisas simples, coisas básicas, como uma ferramenta que eu passei dessa para vocês aí, tá? Fica ligado, próxima aula eu vou estar falando um pouco mais sobre engajamento. Né? Talvez você já tenha conhecido um pouquinho do conceito de call to action, né, de chamada para ação, mas eu vou falar ele de uma forma mais profunda, eu vou falar sobre níveis de chamadas para ações relacionado a nível de engajamento. Porque, como eu falei, a publicação tem que aumentar o relacionamento. E uma forma de medir isso através do nível de chamada para ação que você utiliza. Então esse é o tema da próxima aula, fica ligado aí, executa o exercício, é mais importante inclusive do que você ter visto esse vídeo, é você parar um tempo, executar isso, criar teu storytelling para ir para a próxima aula e eu te espero lá. Qualquer dúvida, me chama aqui, eu vou estar por aqui. Se você é meu cliente, me chama lá no WhatsApp, se não deixa um comentário e aí a gente vai conversando. Beleza? Grande abraço, até mais.